E quando a gente fala da ação dos probióticos na saúde vaginal, a gente pode dizer que está falando de um assunto relativamente recente, com estudos que ainda estão evoluindo? Sim, se você pegar nos bancos de dados de literatura científica, realmente cresceu muito o interesse. Mas é um tema já bastante antigo. Só que a importância dele para as diversas áreas só tem aumentado. Então, o foco em cima deles é bem grande no momento. Porque a gente ouve muito falar desse eixo intestino-cérebro, intestino-pele, e agora a gente pode colocar mais um elemento desse eixo. Isso. Do intestino com a saúde vaginal. O eixo intestino-cérebro está sendo muito falado, né? Porque considera-se que o intestino é o segundo maior produtor de serotonina, então muito relacionado com o humor, né? Com as estabilidades e instabilidades de humor, e agora também na saúde vaginal, que os estudos só têm crescido em relação a isso. E quando a gente fala dos probióticos, a gente precisa entender a diferença entre eles, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação começar, a senhora estava dizendo que esse é um campo muito vasto, né, doutora? Muito. Para a gente falar de probióticos, a gente precisa ter, pelo menos, a definição que é aceita globalmente, que é pela Organização Mundial da Saúde, e é uma definição que já tem mais de 20 anos, ou seja, o interesse pela área é já bastante longo, né? E o que é probiótico? Probiótico pode ser um vírus, uma bactéria, uma levedura, e eles, quando vivos e administrados em uma quantidade adequada para um hospedeiro, ele vai trazer benefício para a sua saúde. Porém, quando a gente fala de diferenças, que foi um ponto que você colocou, eu acho que isso é o conceito mais importante que a gente precisa ter, o que a gente chama de cepa específica. Por quê? Porque a ação de um probiótico depende da cepa. Não é toda a cepa que serve para tudo e para todo mundo, né? Então, a comunidade internacional, ela chegou a fazer definições em relação à nomenclatura. Então, vamos falar mais de bactéria, né? Eles vão ter uma denominação em relação ao seu gênero, espécie e até, em alguns casos, subespécie. Mas, para falar da cepa, ele vai receber um código alfanumérico ou, às vezes, só letra ou letra com números. E o que acontece? Isso é registrado. Então, a função da cepa, né, a sua ação, é ligada àquela denominação. Você não pode extrapolar. Então vou dar lactobacilos, acidófilos de qualquer um e todos terão a mesma ação. Não, não terão. Tá? Ele precisa ser registrado porque o seu sequenciamento genético é muito importante e é ligado justamente à ação. Por isso que a gente fala de cepa específica. E a gente não pode extrapolar de uma cepa para outra. E se a gente juntar duas cepas diferentes, vamos supor, temos uma cepa Y, tá? Eu estou exemplificando, que funciona para a saúde bucal, comprovado. E temos uma cepa Y que funciona para a saúde intestinal. Se eu juntar as duas, isso não significa que o produto final será bom para essas duas regiões. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter comprovação científica. Por isso que é muito perigoso também a gente falar que probiótico é qualquer coisa que a gente pode comprar na farmácia e a gente vai ter o efeito desejado. Não, não é bem assim. E quando a gente entende que essa é uma área de pesquisas que ainda estão evoluindo e que vão evoluir mais ainda, essa informação é muito importante para os colegas da senhora, médicos e médicas, quando vão identificar uma patologia. Sim, sim. É muito perigoso porque senão você faz o diagnóstico de uma condição e você passa, né, um probiótico que não funciona para aquilo porque não foi comprovado, você tem riscos também, né? Melhor das hipóteses, você não vai ter ação. Mas você pode ter os efeitos colaterais de uma má indicação. E quando a gente fala dessas mucosas que estão na boca, na região da vagina também, a gente está falando de uma área que tem uma proliferação muito grande de bactérias e a gente precisa falar de um equilíbrio necessário aí, né? Sim. Cada região vai ter o que a gente chama de microbiota. Então, é uma população que reside lá, mas está todo mundo, entre aspas, né, em harmonia. O problema é quando ocorre esse desequilíbrio, né, de uma dessas microbiotas, que pode ser de qualquer região. E aí você pode ter o desencadear de alguma condição patológica. Disbiose? Disbiose, perfeitamente. Disbiose é nada mais que o desequilíbrio dessa microbiota. Aí a gente avança para falar da disbiose vaginal. Sim. Sim. Que tem intercorrências com outras patologias muito frequentes. Sim, a disbiose vaginal agora é considerada até, né, como a gente chama de vaginose bacteriana, que é uma das entidades que a gente tem muito no consultório, que na verdade nada mais é que um desbalanço
dessa comunidade. É um desequilíbrio que ocorreu. Mais do que dizer que teve um agente que causou o problema. Então é importante a gente dizer também que o médico, mais uma vez falando para os colegas, né, os médicos e médicas, essa questão dessa disbiose, ela precisa ser analisada numa consulta em diferentes especialidades médicas, para que a composição da patologia seja entregue, né? Cada vez mais, né, os especialistas de áreas diferentes do organismo têm se preocupado com a microbiota, porque às vezes um simples usar de um antibiótico pode alterar a flora nasal, bucal, intestinal e até vaginal. Então, um especialista utilizar, né, um tipo de tratamento pode prejudicar outras áreas. Exatamente, a gente sabe que tem um uso indiscriminado de antibióticos relacionados à automedicação. A exigência da receita foi um avanço, uma conquista, mas isso não impediu que superbactérias fossem desenvolvidas pelo próprio organismo. Perfeito. Né? A resistência bacteriana, né, aos antibióticos, ou mesmo a resistência a antifúngicos, é um problema muito grave e que para a gente está extremamente prevalente falando muito nisso, né, dos probióticos.